Agora, uma outra doença importante para a gente também é uma zoonose, é a brucelose. A brucelose ela é causada por um gênero bacteriano chamado Brucella. Nos bovinos, a responsável é a Brucella abortus, tá bom? E, geralmente, ela é passada de um bovino para o outro quando a vaca que está prenha tem um parto no campo e aí ali ficam os restos placentários, e quando a vaca está infectada, essa é a maior causa de infecção de outros animais que se alimentam do pasto. Então a vaca tem o parto ali e fica esses restos de placenta na gramínea ali, e os animais vão lá e comem e se infectam. Na inseminação artificial, é um problema também, porque é uma doença passada também na inseminação, tá bom? Também pode transmitir. O contato direto com esses fetos mortos, tá? Porque a bactéria ela faz o quê? Ela interrompe a formação do embrião e aí ela causa aborto. Por isso que ela chama Brucella abortus. Isso no animal, tá bom, gente? E aí, esses restos de parto que tem faz com que a bactéria entre pelas mucosas e narinas dos animais e aí pode ocorrer a infecção. Causa aborto, causa nascimento prematuro e também baixa na produção. Então, uma vaca que teria um bezerro e teria leite para ele, inclusive, né, que é o leite que a gente pega para a indústria, tem a gravidez interrompida e ali é uma perda econômica para o produtor. A transmissão para o homem é feita por contato direto ou ingestão de leite não pasteurizado e também pelo consumo de carne crua de animais infectados, tá bom? E a vacinação nessa afecção é feita assim, a vacinação e o diagnóstico também, se o animal estiver infectado, após o diagnóstico é feito o sacrifício, o abate sanitário desses animais. Também é uma doença de notificação obrigatória, tá bom? E aí, por causa da tuberculose e da brucelose, que são zoonoses que podem ser passadas para nós humanos pelo leite, o governo criou o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, tá bom? Foi criado em 2001 e a partir daí visa-se a erradicação de casos de brucelose e tuberculose em todo o Brasil, objetivando que o consumidor, nós tenhamos um leite de qualidade, um leite que foi testado, um leite que foi pasteurizado e esteja livre da maioria dos micro-organismos, o máximo de cuidado possível para a gente, tá bom? A estratégia que o governo criou foi a vacinação e o controle dessas doenças pela vacinação. Agora, a próxima doença que a gente vê é a leptospirose, tá bom? A leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira. E aí a via de transmissão mais comum é a urina. A urina dos animais que estão infectados infectam outros animais. Ou a urina pode estar em água contaminada, tá? Ou o contato direto com essa urina também pode transmitir. Sobre a leptospirose, embora as pessoas com maiores riscos sejam os tratadores das fazendas e os frigoríficos também, têm esse risco, porque eles têm contato direto com os bovinos se eles estiverem infectados, a gente também pode ter, não falando agora de bovinos, mas sim dos animais da nossa casa também, por causa dos ratos. A leptospirose, geralmente, na maioria das vezes, ela é passada através dos roedores, tá bom? Da urina dos roedores, e isso contamina os animais. E aí a gente pode falar de animais como cachorros, gatos, aí a gente pode incluir bovinos, pode incluir humanos, tá bom? E aí a próxima doença que a gente fala são as clostridioses, tá bom? São bactérias do gênero Clostridium,
do gênero Clostridium. Podem permanecer por muito tempo no ambiente. Essa é a característica das clostridioses. Elas permanecem por muito tempo no ambiente porque essa bactéria tem a capacidade de formar esporos. Esporos é como se fossem um pedaço delas que fica no ambiente e aí ela pode se infectar, mas elas duram bastante porque isso é uma capacidade dessas bactérias, tá bom? A clostridiose, ela pode ser classificada em 3 grupos, que são as gangrenas gasosas, que aí a gente pode falar sobre uma doença que chama carbúnculo sintomático. Também pode ser classificada como enterotoxinas, que aí a gente pode falar de enterotoxinas que causam hemorragia no animal, ou também de neurotrópicas, né? Clostridiose neurotrópicas, que daí são 2 doenças bem famosas, que é o tétano e o botulismo. O tétano, ele causa paralisia, assim como o botulismo. Porém, o tétano causa paralisia estática, o animal fica enrijecido. E aí ele não consegue respirar e vem a óbito. Já o botulismo causa paralisia flácida, que também traz o animal a óbito. Então, a clostridiose é muito importante por causa dessas 2 doenças. Existe vacina também para clostridiose, mas ela não é obrigatória. Então, o governo não obriga o produtor a ter essa vacina em dia nos animais. Ela não é obrigatória. Isso causa perdas econômicas muito grandes, tá? E ocorre baixa de produção. E aí tem problemas econômicos por causa disso. A próxima doença que a gente pode falar é a pneumonia, as pneumonias no geral, tá bom? Elas podem ser causadas por vários tipos de micro-organismos, como bactérias, vírus e fungos, tá bom? E o tratamento é antibiótico terapia ou antiviral. E aí é um problema também de economia, porque tratar animais de grande porte é bem caro, tá? E protozoários, a gente pode falar agora, por fim, de protozoários, que são... Na verdade, 2 são muito importantes. Um é um protozoário, o outro é uma bactéria, mas o conjunto dos 2 forma uma doença que a gente pode chamar de tristeza parasitária bovina. Ela é caracterizada por uma anemia muito aguda, muito severa nos animais, e ela é causada pela babésia e pelo anaplasma, tá bom? São carreados por carrapatos, então quando o boi ele é picado por um carrapato infectado ou por babésia ou por anaplasma, e aí ele tem essa infecção, e a partir daí ele tem uns sintomas que é a prostração, e principalmente a anemia. Tá bom, gente? Então, eu peço para vocês que no final da aula, na página 41, nós temos os exercícios, tá bom? Para vocês responderem. Beleza? Então, até a próxima aula. Eu espero que tudo fique bem, que todos nós fiquemos bem nessa quarentena. Um abraço!